Meus amigos, GR Corolla completou um ano na minha garagem. Eu quero fazer um balanço desse último ano, contar para vocês os problemas que eu tive com o carro durante esse período, as modificações que a gente fez, coisas que eu teria feito diferente no spec desse carro aqui para o Brasil, o que eu imagino para o futuro com esse carro, quais são os pontos aí que eu acho que são os principais destaques deles. Enfim, quero falar bastante sobre GR Corolla hoje com vocês, num papo bem sincero e bem informal aqui na oficina, porque a ideia é essa, a gente bater um papo mesmo, aquele papo de oficina gostoso, assim, de contar as histórias e enfim, compartilhar com vocês, que eu acho que é a principal parte, tudo que rolou nesse último tempo. Primeira coisa que eu vou fazer é levar vocês vão acompanhar como é que foi a revisão de um ano desse carro, que eu levei ele na McLart Maia para fazer aí o primeiro serviço. Vocês vão ver quanto que custou a primeira revisão desse carro. Muito bem, meus amigos, chegou o grande dia da primeira revisão do GR. O carro está com 8 mil quilômetros. Nesses últimos 12 meses foi o que eu andei com o carro. Foi bom, dá uma média de mais de 600 quilômetros por mês, então consegui de fato aproveitar o carro aí. Ele não é exatamente o meu carro do dia a dia, mas eu uso ele sempre que eu posso. A primeira revisão ela é feita com 1 ano ou 10 mil quilômetros. É um serviço simples de troca de ar, filtro, confere filtro de cabine. Eu acho até que eu vou trocar o filtro da cabine do ar-condicionado desse carro. E uma coisa interessante, não é cobrada mão de obra na primeira revisão. Então ela é um serviço que custa R$ 534 para fazer. Quem tem carro importado sabe aí a média do custo de manutenção dos carros. Então, uma das coisas que eu falo da Toyota e do Corolla em específico, do GR, é que uma coisa eu tenho certeza, esse carro ele vai envelhecer muito bem, porque as pessoas, o segundo dono, o terceiro dono de um GR, ele vai ter condição de continuar usando peça original, fazendo manutenção com mão de obra boa e por aí vai. É isso, eles estão começando a trabalhar no carro, vamos acompanhar e vocês vão acompanhando daí. Uma coisa interessante, os filtros da Toyota, eles vêm com uma proteção plástica e ele já vem com a lubrificação aqui no anel de borracha. Normalmente, né, o que a gente faz num fio de óleo, né? Molha um dedinho no óleo, passa ele e tal, mas aqui ele já vem isso, acho que há muitos anos que a Toyota usa. Ah, você vai colocar não? Sim. Ah, que usa esse sistema que é aquele capricho assim de coisa boa e bem feita. Vou dar uma curiosidade para vocês, talvez poucas pessoas saibam, ou quem me acompanha há mais tempo sabe. Meu primeiro emprego registrado foi na época que eu estudava pelo Senai, e eu fiz estágio 6 meses numa concessionária Toyota, cuidando da parte do revisão expressa, né, do fast service que eles chamavam, fazendo basicamente manutenção de troca de óleo, né, de óleo e filtro nos carros, Corolla, Hilux, muito na época, eu pegava algumas Toyotas Prado, mais parte de balanceamento de pneu e por aí foi. Essa foi um momento que eu ficava muito dentro da oficina, que eu adorava, e terminava meu horário 2 horas da tarde, meu horário de estágio, eu sempre ficava até o final do dia com os outros mecânicos, que aí eu ficava rodando, ajudando os outros mecânicos. Foi uma época que eu não só aprendi bastante, como pude vivenciar bastante coisa e
e aquelas coisas da vida, né? Hoje eu estou de volta aqui como cliente da Toyota, adoro o carro, mas eu acho que tem o meu gosto por Toyota, tem um sanguezinho que veio lá de trás. Muito bem, meus amigos, revisão finalizada, tudo certo, manual carimbado, tudo registrado certinho. Quero deixar um agradecimento ao pessoal da McLart, o Paulo, os Filipes que me ajudaram, o Helder aqui que fez trabalho no carro, todo mundo por literalmente abrir as portas e permitir que eu gravasse e pudesse acompanhar aí de perto. Valeu, vamos continuar contando histórias a bordo desse carinha aqui. Bom, pouco mais de R$500 depois, o carro está aqui, feito. Primeira revisão feita, um serviço super simples de troca de óleo e filtro. Quem acompanhou aí o canal sabe que eu já troquei o óleo e filtro desse carro, acho que umas 5 vezes antes dessa primeira revisão. Eu acredito muito que é um tipo de cuidado simples de ter e que aumenta muito, principalmente a longevidade do motor. Acho também que esse é um dos segredos da Toyota e acho que se a Toyota continuar sendo super inteligente é o quê? O carro tem uma manutenção simples, tem uma mecânica simples e se continuar tendo um custo de manutenção baixo proporcional ao valor do carro e proporcional ao que muitas pessoas estão acostumadas, eu tenho certeza que isso vai ajudar a trazer longevidade para o carro. Vai ser aquele tipo de carro que a pessoa vai ter disponibilidade de colocar a peça original, de colocar a peça certa, de não fazer gambiarra. Para mim, o começo de um fim de um carro, e eu acho que é o ponto crítico, principalmente dos carros esportivos europeus, é manutenção complexa e custo alto de peça. Tudo isso, para mim, são dois elos que se unem e que vão ocasionar muitos problemas no carro, vide como a gente vê, carros com problemas crônicos, carros esportivos com manutenções extremamente caras e esses carros indo parar na mão de pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento para mexer naquele carro. Tem um parênteses principalmente para os carros da Porsche, é uma coisa que o Fernando aqui na oficina fala, e é aquela coisa simples. Para mim, um carro que tem que tirar o para-choque para trocar um filtro de ar, tem alguma coisa errada, né? Quando vocês olham como é feita uma manutenção simples em um 911, em um 718, um Cayman, um Boxer, que tem que desmontar todos os acabamentos internos do carro, é um ponto que para mim é super crítico. O que eu menos quero nesse carro é que de fato mexam nele, entendeu? Quanto menos for invasivo no carro, eu tenho certeza que mais aquela peça vai ser conservada, mais tudo ali vai se preservar a longo prazo. Então, eu acho, para mim, hoje, esse é um ponto de atenção muito grande para mim nos carros europeus. Tem gente que vai falar, você está falando isso porque você não tem o carro. Quem sabe o valor que custa um GR Corolla, sabe que eu poderia ter um desses carros na garagem, mas não é o caso, tá? Eu acho que ainda vou ter o 911 em algum momento para matar uma vontade e sonho de moleque, mas hoje eu vejo o quão importante é para um carro esportivo ter uma mecânica simples e uma manutenção simples com preço de peça justo. Esse é um outro ponto que vocês podem me perguntar. Esses dias uma pessoa me perguntou, falou, TK, em algum momento você se arrependeu de ter pago o valor que custa um GR Corolla, né? 460 mil, se não me engano, que foi na época. E é um ponto interessante. Para mim, é muito dinheiro. Para mim, a realidade é muito dinheiro. Mas eu me esforcei pra caramba para ter o carro na garagem, consegui ter o carro na garagem. E para mim, a combinação que traz nesse carro, eu tenho certeza que eu não encontro em nenhum outro carro do mercado. Eu acho que salvo o Civic Type R, que tem uma proposta muito parecida e seria outro carro que eu teria facilmente na garagem, esse daqui eu não encontro em nenhum outro carro. Então, por não encontrar em nenhum outro carro, não me traz a vontade de ter. Tem gente que pode falar, mas que eu já ouvi muito, a BMW M2 custava isso. Cara, assim, ter uma BMW M2 usada, eu sei o custo da hora de voo, já andei no carro, o carro é lindo, o carro é fantástico, mas não é o perfil de carro que eu tenho vontade de ter na garagem. Eu não preciso de um carro de uma marca premium, eu não preciso de um carro que traga muito luxo, muita coisa, pelo contrário. Acho que para mim o grande ponto desse carro, para mim, que me encanta nele, é justamente isso que eu tenho falado. Tem as peças de performance, tem os componentes de performance, mas é algo simples. E esse é um outro ponto que eu fiquei pensando muito. Cheguei até a conversar com o pessoal da Toyota já mais de uma vez sobre o spec desse carro, né? A configuração que esse carro veio para o Brasil. Ele veio em duas versões, a Core e a Circuit. Eu hoje, se eu soubesse disso antes de escolher o carro, eu teria escolhido a Core, a versão mais simples, que ela não vem com o quê? Teto de carbono, head-up display e carregamento por indução.
Posso ser bem sincero? Teto de carbono é um negócio legal, é um negócio exótico, as pessoas olham, falam, nossa, esse carro tem teto de carbono, mas na prática, posso ser muito sincero com vocês, não faz diferença nenhuma. Pelo contrário, eu fico morrendo de medo, em casa eu tenho aquele portão basculante de um dia fechar aqui em cima, danificar, e eu não saber o que fazer para trocar essa folha de carbono que tem no teto. Pode parecer besta, mas é uma coisa que o carro está na rua, ele está sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, head-up display para mim não faz diferença nenhuma. Carregamento por indução nunca usei no carro. Então, assim, hoje eu acho que para mim a configuração mais inteligente desse carro é se ele viesse com todas as peças de performance que ele tem, a roda forjada, o freio bacana, o diferencial com deslizamento limitado, tudo isso é muito legal. Mas agora, os itens de conforto, piloto automático, controle de distância, monitor de ponto cego, esse tipo de coisa, para mim não faz diferença nenhuma mesmo no meu uso no dia a dia. Eu gosto do carro simples e sem nenhum tipo de eletrônico de assistência ali. Uma das coisas, por exemplo, que mais me incomodam no GR Corolla é toda vez que eu entro, eu tenho que entrar lá em um menu, em outro menu, em outro menu para conseguir desabilitar o assistente de permanência em faixa, que ele é super invasivo e aí você começa a guiar, você quer guiar de uma maneira leve, fluida, como eu sempre dirigi, e ali tem uma eletrônica, e ela não é um botão como muitos carros, né? Poderia ser um botão muito mais fácil, entra lá, aperta uma vez, acabou, problema resolvido. Então assim, esse ponto me incomoda, já falando de coisas que me incomodam no carro. A pastilha de freio desse carro, na pista, ela não é a melhor pastilha que tem, ela não suporta muita temperatura, mas no dia a dia com o carro, cara, suja muito a roda. É uma volta no quarteirão, assim, que você dá, um pouco que você anda depois de lavar o carro, você volta, o carro tá sujo já. E isso para quem cuida de carro, ainda mais eu que fiz as rodas pratas, depois eu mostro. O carro saiu do evento no domingo. Eu andei 2 dias com o carro no trânsito aqui em São Paulo, em baixa velocidade, vocês vão ver como tá a cor que tá a roda desse carro. Isso me incomoda. E a terceira coisa, que é uma coisa besta, mas que incomoda, o tampão desse carro, ele é de um material muito fino e ele desencaixa muito fácil. Tirando isso, eu não tenho o que falar do carro, porque tudo funcionou bem, tudo foi perfeito assim no funcionamento. Então eu acho isso. Outra coisa, as modificações que eu fiz no carro, quem viu desde lá de trás, fiz a modificação do som no carro. Esse foi um problema que de fato teve, complicado, né? Mas não tinha o que fazer. Era o único som que veio no carro, era um som homologado pela Anatel. O Brasil exige um tipo de homologação, tipo de certificação que não existe em nenhum outro lugar, eu acho que do mundo. E aí eu acabei fazendo a substituição pelo um som da Pioneer. Funciona ok, não é um som perfeito de funcionamento, teve muita gente que conhece de som, falou para montar o sistema da Alpine, que dizem que é bem melhor, e eu tenho curiosidade em testar, mas fiz um baita som com o pessoal da Audio Design, ficou campeão, funciona perfeito, super legal, a experiência sonora do carro dá de 1000 a 0 num carro original. Ter que mexer num tipo de coisa desse, para mim, nunca foi um problema. Porque, primeiro, todos os carros que eu tive e tive oportunidade, eu sempre ia fazendo algum som diferente ali para poder curtir. Então isso é uma forma de customizar a experiência sonora do carro para aquilo que é mais o meu gosto. Tem gente que gosta mais de voz, mais de grave e tal. Uma outra coisa que eu aprendi, acho que salvo raríssimas exceções muito exóticas, nenhum som assinado, como falam hoje em dia, se compara a, por exemplo, o que eu coloquei nesse carro. Então, esse é um ponto que eu aprendi. Ah, mas o meu carro tem som da Harman Kardon, tem som da Alpine, tem som da Burmeister, tem som da Bang & Olufsen. Meus amigos, nada se compara a uma experiência sonora de um som high-end. Isso é uma coisa, eu mostrei o projeto, tem episódio, enfim, vocês podem conhecer mais. Tive a oportunidade nesse carro de testar os pneus da Daylite, que eu tenho a oportunidade de fazer trabalho, e a gente usou tanto o Apex King na pista, que eu acho que foi na época 2 segundos mais rápido, um pneu de time attack, e eu tenho usado o DS7 Sport na rua, na medida 245/40, que essa eu acho que é uma baita jogada para quem tem o GR Corolla, que é usar a medida que sai no Morizo lá fora. A edição Morizo que teve no GR Corolla, ela tem o 245/40, deixa o carro mais confortável na rua. Mudança pequena, mas que faz diferença. O Yokohama que vem no carro é um bom pneu, mas ele é um pneu mais ruidoso. Então colocar um pneu mais macio, pode ser que na rua não tenha a mesma performance
do Yokohama, mas é um pneu mais confortável e acaba funcionando bem, né? A gente anda num carro desse na rua e explora quanto? 30%, 40% da capacidade desse carro, se for, entendeu? Longe de ser isso. Acho que uma parte encantadora que tem nesse carro é o motor. De fato, esse motor 1.6 turbo é um negócio de louco, assim, o que ele entrega de faixa de potência, é um motor moderno, que acende rápido, que gira 7.000, mas a 2.000 rotações ele já tem quase 0,8 de pressão, ou seja, é um motor que tem uma faixa de potência muito boa. Isso traduz o quê? Prazer de dirigir. Câmbio do carro muito prazeroso, embreagem do carro um ponto muito sensível, pessoas já tiveram problemas, tem que cuidar. Esse carro ele tem, eu acho que é o atuador de embreagem dele, ele tem um amortecimento no retorno dele, eu acho que por conta das pessoas que querem sair, sei lá, arrancando o pé da embreagem, ele patina a embreagem, sai muito forte nesse carro desde zero. Então o negócio tem que tomar muito cuidado. Eu saí com esse carro parado uma vez só, eu vi que ele patinou a embreagem, ali eu entendi que tinha uma fragilidade e depois apareceram aí alguns problemas dentre os usuários do carro. Fizemos a troca do filtro de ar, da saída da turbina e do intercooler e colocamos um radiador de óleo. Todas essas modificações renderam 36 cavalos no carro, sem mexer na parte de mapa, usando esse original, mapa original do carro, que é muito boa a calibração desse carro. E aí, eu acho que entra um ponto interessante, que é as pessoas entenderem, e eu aprendi isso de uma maneira dura, né, vamos dizer, porque eu coloquei o carro na pista, eu vi que o carro não funcionava da maneira como eu esperava. Por quê? Porque a minha cabeça estava errada. Eu esqueci de entender, ou eu não tinha parado para entender, que um carro desse, ele é fabricado no Japão e ele tem que andar no mundo inteiro, em todos os climas. Vocês imaginam a dificuldade da parte de calibração de um carro desse, de você desenvolver um componente que funcione, no exemplo que eu dei. Ele sai na Finlândia, esse carro ele tem que funcionar perfeitamente e andar com menos 20 graus, e ele tem que funcionar num trânsito de Dubai com 50 graus de temperatura, entendeu? Então o que a gente fez aqui foram aquelas customizações. Depois eu até comecei a pesquisar mais a fundo e eu descobri que, se vocês forem ver, meio que todos os carros, eu acho que salvo alguns modelos da Porsche, salvo algumas séries especiais de alguns outros modelos, não precisam ter modificação para andar no track day, né? Todos os outros carros, e aí, sei lá, esportivos como Ford Mustang, os esportivos europeus precisam, o freio não aguenta, a temperatura sobe. Por quê? Porque os carros são feitos para andar na rua, meus amigos, né? Por mais que seja um carro esportivo, isso daqui é um carro que a gente põe numa situação de pista, mas ele não é um carro de pista, né? Então, assim, tudo que você vai para um lado, você sacrifica outro. Hoje, pode ser que meu carro não funcione tão bem na Finlândia, não funcione... Não, ele vai funcionar até melhor num trânsito de Dubai por conta do calor, porque o nosso país é mais quente. Mas o que eu quero dizer? Todas as modificações, quando bem feitas, com componentes bons e principalmente com mão de obra boa, como é o caso aqui da oficina Racer, o carro fica perfeito de funcionamento. E eu falo, o meu carro hoje ele trabalha muito mais feliz do que um carro original, porque o controle de temperatura ele esquenta muito menos em situações de pista, em situações que o motor é exigido, ou seja, meu carro ele vai estar trabalhando numa condição muito mais confortável. Uso no dia a dia, perfeito, super tranquilo, acho o carro super sossegado, ele tem uma suspensão um pouco mais firme, mas é uma suspensão simples, é uma suspensão que trabalha. Eu ainda não tive oportunidade de andar no Type R no dia a dia. Eu estou até falando com a Honda para ver se eu consigo um carro para usar uns dias e poder compartilhar também com vocês um carro que já é mais vocação, vamos dizer, um carro feito para ser o tração dianteira mais rápido do mundo e né? Eu queria saber como é que ele se comporta na rua. Isso eu vou ter oportunidade, se Deus quiser, em breve, para poder compartilhar com vocês. A Toyota anunciou recentemente, quem viu as notícias aí, rodaram aí nos grupos de clientes, que ela vai trazer o GR Yaris, que é um carro onde começou toda essa história, um carro 200 quilos mais leve que esse daqui, um carro 2 portas e com visual bem exótico. É um carro que eu vou falar. Eu balançaria bastante para trocar e viver a experiência. Não digo que não, pelo contrário, eu acho que eu faria isso, abriria a mão desse carro para poder viver a experiência de um GR Yaris. Outro ponto, o GR Yaris foi lançado com transmissão automática de 8 velocidades e entrou também no GR Corolla. Agora no modelo, vamos dizer que eu acho que vai ser o 2025 do carro, eu acho que vai ser bom, não é um tipo de carro que eu teria na garagem, porque eu não gosto, assim, não é a experiência que eu busco num carro como esse, mas eu acho que vai ajudar a atrair mais gente.
A transmissão automática é mais fácil de dirigir, tem muitas pessoas que não são pessoas tão experientes e habilidosas para conduzir um carro com transmissão manual. Transmissão manual é intimidadora, porque se o cara erra uma marcha, pode quebrar um motor, tem que cuidar da embreagem, por aí vai. Então uma transmissão automática é um tipo de câmbio que aceita mais erros e aceita mais. Eu acho que consegue abrir aí uma oportunidade maior para clientes que não animaram tanto em ter um GR Corolla na garagem. Mas eu acho uma baita máquina para ser um companheiro de dia a dia, para ser um companheiro de estrada onde esse carro se sente maduro, e principalmente quem mora em região ou vai para muita região com curva, a experiência disso daqui de fato é um negócio muito especial. É isso, turma. Compartilhei com vocês muito da minha vivência nesses últimos 12 meses, não sei o que serão desse carro nos próximos 12 meses, não pretendo fazer grandes modificações e capaz que de fato esse negócio do GR Yaris, se evoluir, eu troco esse carro por um Yaris. Veremos em breve, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau.